somos 55, 56 alunos agora. Pronto, agora começou a gravar. Então, pessoal, sejam bem-vindos à 8ª aula de Sistemas Microprocessados. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre ponteiros e funções. Os dois conteúdos são muito ligados, porque eu, pelo menos, uso muito ponteiros em chamadas de funções, e a própria função, ela é um ponteiro, né? O nome da função, ela é um endereço de memória para o qual começa um novo código, uma nova subrotina, que a gente chama de função em C. Eu vou mostrar aqui para vocês, dar alguns exemplos de uso de funções. Como a gente ainda não aprendeu a usar nenhum periférico, eu vou escrever uma biblioteca junto com vocês. Aquele mesmo zumbido, né? Deixa eu ver se o meu Bluetooth está ligado. É isso mesmo. Obrigado, José. Eu percebi esse zumbido aí na outra gravação. Vê se melhorou agora. Melhorou sim, professor. Melhorou, professor. Joia. Obrigado pelo aviso. Eu percebi nas primeiras gravações que eu uso um headphone aqui. Eu sou meio fanático de headphone, então eu testo um monte de headphone. Eu tenho esse aqui que é confortável, que é levinho. Eu comprei esse aqui que é um headphone de baixa latência, né? Sem fio de baixa latência. Só que eu tive que comprar o transmissor também. Aí o transmissor fica aqui atrás do meu monitor. E eu acho que ele está próximo do fio do microfone, então deve gerar um ruído. Aí eu tenho outro com fio, caso dê pau, então com backup. Então, isso porque eu já vendi um monte de headphones. Se você olhar as minhas gravações do semestre passado, acho que cada aula eu tô com um headphone diferente, que eu fui testando um monte de headphone. Comprava, vendia. Até estabilizar com esses aqui. Mas enfim, valeu pelo aviso aí, vamos continuar aqui. Então a ideia de hoje é a gente trabalhar com funções. Eu vou escrever algumas funções, e eu acho que funções que trabalham bem, ponteiros e tudo, são funções para trabalhar com strings. Então, muito parecido com o que a gente fez em Assembly, a parte de algoritmo não vai ser difícil, a gente vai focar realmente na parte da programação em C, dos aspectos da linguagem de C. Então, eu vou começar compartilhando a tela do Code Composer com vocês. Eu vou deixar aqui a aba de mensagens aqui do lado, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só mandar por mensagem, ou se vocês quiserem falar também, eu até acho melhor. Então, eu queria fazer algumas funções. Para isso, eu proponho algumas subrotinas para trabalhar com strings. Então, string CPY, de string copy, que copia de uma string para outra. String cat, que concatena duas strings e dá uma string resultante de saída. String len, de length, né, de tamanho de uma string, que retorna o tamanho da string. String CMP, que compara duas strings e vê se elas são iguais, uma é maior ou é menor. Então, ele compara elemento por elemento, e aí assim que achar o primeiro diferente, ele retorna a visão de se a string é maior ou menor. Né? Não em termos de comprimento, mas em termos de os elementos que estão dentro da string. Apesar do nome string, essas rotinas podem ser usadas para manipulações de qualquer tipo de byte, podem ser números, tá? Desde que esses números ocupem 8 bits, né? 1 byte. Porque aí bate com a mesma representação de caracteres, né? Então, para escrever uma função, vocês devem ter visto no vídeo que uma função ela pode ser escrita antes da rotina main ou depois. Se eu for escrever a rotina main primeiro, como a gente tinha a tendência a fazer lá em Assembly, eu vou colocar aqui uma subrotina. Primeiro, eu gosto sempre de usar os tipos da biblioteca stdinteger, né? Então, eu vou incluir aqui a stdint, para a gente poder usar os tipos de dado, o int 16, o int 8, etc. Então, eu vou retornar um inteiro com sinal. Vamos começar por uma simples aqui. Vamos começar pela strlen, né, que retorna um valor sem sinal, vamos retornar em 16 bits, strlen, o tamanho de uma string de entrada. E aí uma string de entrada, ela é nada mais do que um ponteiro. Então uma string, por exemplo, str, vou chamar de str, uma string
que é uma sequência de caracteres. Então, se eu botar aqui, ó, declarar char e uma string de... Vou deixar ele construir automaticamente, igual eu falei lá no vídeo. O meu nome, Daniel Café. Essa string tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres, mais o terminador, né? Que tem o terminador 0x0 no final. Que é o caractere, né, que a gente também representa como barra invertida 0. O barra invertida significa que é um caractere especial e não é o dígito 0 do caractere do dígito 0. Né? E aí vamos fazer uma rotina que retorna o tamanho de uma determinada string. Então essa é uma declaração possível, mas eu posso ter uma outra declaração que é com nome fixo. Então eu posso botar aqui um nome fixo, um tamanho fixo, desculpa, e falar aqui que eu vou colocar uma string, por exemplo, sistemas microprocessados. Sistemas microprocessados tem muito mais do que 20 caracteres, né? Eu tenho, vamos ver aqui, quando você seleciona, aqui embaixo ele aparece o número de caracteres que estão selecionados. Então tem 25 caracteres selecionados. 25 mais Professor, 1... onde que faz para ver a quantidade? É aqui embaixo, quando você seleciona, tá vendo que aqui embaixo tem uma barra de... Tem uns numerozinhos que vão mudando? É a posição... Isso, a posição do cursor. Então, o primeiro número aqui é a linha. Então, estou subindo e descendo, a linha está mudando. O segundo número é a coluna. Então, a coluna anda para frente e para trás. E o terceiro número é o número do caractere atual, contando lá desde o começo do arquivo. E quando você seleciona alguma coisa, ele te mostra entre colchetes o número de caracteres que está sendo selecionado. Perfeito, isso é bom, hein? Ajuda bastante. Então, 25 caracteres mais o caractere de terminação, ou seja, 26, não cabe nessa string, né? Então, ele vai dar um erro. Ele vai dar um warning, na verdade. Primeiro, o warning... se vocês estiverem tendo esses warnings aqui de digitação, né? Se ele quer ficar corrigindo a digitação, é porque, por padrão, essa ferramenta está em inglês. Você pode vir em preferências, vem aqui em spell check, e aí desclica o spell check para ele parar com isso, que aí ele não fica falando sobre como é que você escreveu as palavras, porque ele só tenta procurar palavras do inglês, né? Então, palavras do português ele não vai detectar. Onde é que vai, professor? Window Preferences, aí você Perfeito. procura aqui na busca spell, que ele vai achar aqui o spell check. Outra coisa interessante, se você estiver trabalhando em Linux e você quiser me enviar os códigos, e eu trabalho em Windows, e eu quiser ver o seu código escrito com comentário, com os acentos e tudo, você usa a codificação dos arquivos do Windows, que é o CP 1252. Então você vem aqui em encoding, né, chama encoding, e aí vem aqui em workspace, e aí você bota aqui, ó, default file encoding, bota, no caso quem está trabalhando em Linux, vai ter que botar other, e vai selecionar o padrão do Windows, que é o CP 1252. E vice-versa, né? Por exemplo, se eu salvar esse arquivo e mandar para vocês... Ixi, eu deixei selecionado. Não, eu dei cancel. Se eu mandar esse arquivo para vocês e eu botar aqui no comentário um acento, quem receber esse arquivo no Linux vai ter problema em ler esse caractere, porque ele está codificado de maneira diferente do que o Linux está esperando. Então, para a gente estabelecer um padrão, se vocês tiverem interesse, né, que eu leio os seus comentários na prova, principalmente, com os acentos, sem problema de leitura de caractere, codifique os seus textos em CP 1252. Tá, então vamos lá. E aí é o seguinte, ele vai dar um warning, vai falar o quê? Ele vai falar que o string literal is too long. Então ele não consegue atribuir isso aqui dentro. Ele vai fazer, tá? Mas ele só vai cortar nos 20 primeiros caracteres. Vai cortar até o S. E não vai ter o terminador de string. Então é uma string mal formada nesse caso.
Então, se aqui tem 25, eu vou botar 26 para acomodar o barra zero, e aí aquele warning foi embora. Tá? Então, vamos começar a usar essas rotinas aqui, essas variáveis, na minha rotina strLength. Então, a rotina strLength, ela recebe como parâmetro, né, uma string, então é um ponteiro para um char, que eu estou chamando de str. Eu não sei qual é o tamanho, eu só sei o endereço de entrada, o começo dessa string. Então, eu estou criando uma função que recebe como parâmetro de entrada uma string. E aí, dentro da função, eu vou sempre verificar se o valor atual dessa string, o caractere atual, é o caractere de terminação. Então, eu vou fazer um if str igual a 0, né? Na verdade, o valor apontado pela string, então if asterisco string igual a 0, eu retorno. Caso contrário, eu incremento a string. E eu vou botar isso aqui num loop, né? Essa construção aqui, ela parece meio esquisita, ela vai funcionar só se a string estiver bem formada. Então, esse código aqui, ele é muito perigoso. Ele é perigoso porque se a string não estiver bem formada e não tiver o caractere 0 dentro dela, ela nunca retorna e vai dar um... Ele não vai apagar a memória, mas ele vai ficar em loop infinito lendo a memória para sempre, né? Até achar um 0 eventualmente. Então, essa construção aqui, ela não é fail-safe, né? Ela não tem mecanismos de se proteger contra erros de malformação de strings. Uma outra forma de escrever essa mesma subrotina, e talvez até um pouco mais simples, é fazer o seguinte, ó, while... eu tenho que também medir o tamanho da string, né? Então, vamos criar uma variável interna aqui, o int 16t, length, começa em 0. Pois não. O 0, ele já tá, quando eu declaro, ou eu tenho que botar lá, você botou Daniel Café, eu preciso pôr um 0, ou ele já está implicitamente? Sempre que você escreve com aspas duplas, o 0 já está incluso. Mas se você construir a sua string do 0, a gente vai ver logo em seguida, você precisa colocar o terminador de string barra 0. Fechou. A gente vai ver isso, vamos chegar lá. Então, vou criar um tamanho que começa em 0, e toda vez que eu incrementar essa string, eu vou incrementar também o tamanho. As condições, né, todos os elementos que criam escopo, eles têm duas formas de você criar um novo escopo. Ou com abre-chaves, ou, se o escopo for muito simples, você não precisa colocar chaves, e aí a primeira linha depois do novo escopo vai ser o escopo. É um escopo de uma linha só. Então, às vezes, é até elegante códigos que não têm essas chaves. Eu recomendo para quem está começando a escrever o código de sempre usar chaves, tá? Porque é muito fácil errar e se confundir, esquecer de botar as chaves, e como eu ia fazer agora, ó, else string mais, ia colocar aqui um length mais, e aí, na verdade, esse código pode parecer que está correto, mas, na verdade, o length está fora do if. Então, se eu apertar aqui, ó, Ctrl-A e Ctrl-I, de indentação automática, ele mostra que, na verdade, o length está fora do if. Então, para garantir que esse length está dentro do if, o que eu fiz? Para garantir que esse length está dentro do if, eu vou usar, dentro do else, né, no caso, eu vou usar chaves, abre chaves, fecha chaves. Só que ainda não estou gostando dessa função, né? Ainda está muito doida. O Caio está perguntando aqui, professor, como o string está sendo incrementado, é necessário voltar o ponteiro para a posição original depois? O Pedro respondeu, não, pois é preciso fazer a varredura. A resposta é não, a resposta está correta, mas a justificativa não é essa. Como a gente incrementa o ponteiro que foi passado, a pergunta ela é interessante, né? Depois a gente vai ver como chama essa função, eu vou ter que chamar ela aqui strLength.
vamos chamar aqui nome. Quando eu chamar essa rotina, pode parecer, né, que o ponteiro para essa string, o ponteiro nome, ele vai avançar e no final dessa rotina ele vai ficar no final. Mas, na verdade, isso não acontece porque todo parâmetro em C é passado como cópia. É tudo passado como cópia. Então, o que vai entrar dentro de strlength é uma cópia do valor do ponteiro, né, do endereço do ponteiro nome. Então, quando a gente retornar dessa subrotina, o endereço de nome vai continuar exatamente na mesma posição. É interessante isso, porque, na verdade, eu estou aqui usando passagem de parâmetros por referência, ou seja, eu estou passando um ponteiro para alterar o valor apontado por esse ponteiro. Mas o ponteiro em si, ele é copiado, né, o endereço do ponteiro é copiado para dentro da subrotina, da função. E ele mesmo, na rotina principal, não é modificado. Isso é bem interessante. Então, olha só, uma outra forma um pouquinho mais simples de escrever essa função aqui é usar a própria condição, né, de dereferenciamento do ponteiro como condição de um while. Né? Se eu não quisesse verificar strings mal formadas, eu poderia fazer enquanto str então eu dereferencio o ponteiro e já imediatamente incremento esse ponteiro logo depois. Aqui, o operador de pós-incremento, ele tem precedência sobre o operador de referenciamento. Só que o pós-incremento vai ser executado depois dessa linha. Então, ele atribui o mais ao str e dereferencia apenas o str. Então, essa linha aqui ela é bem interessante, porque ele vai sempre tirar um caractere de dentro, e se o caractere for não nulo, essa condição é verdadeira. Na hora que ele encontrar um caractere nulo, um caractere que vale 0, essa condição se torna falsa, e aí eu saio. Aí eu retorno o tamanho, length. E aí, enquanto essa condição for verdadeira, nós vamos incrementar o length. Né? E aí, como isso aqui é um escopo de uma linha só, eu posso até tirar as chaves. Então, fica uma função super simples assim. Mas eu achei que ficou feio sem as chaves, eu vou deixar as chaves aqui. Então, é uma função bem simples. Lembrando, ela ainda não está verificando strings mal formadas. Então, isso aí ainda é um problema. Mas vamos ver o funcionamento dela. Professor, Oi. você está, então, na condição do while. Você está olhando para saber se é verdadeiro ou não o conteúdo do ponteiro e incrementando o endereço. É isso, né? Exatamente. Você está tirando o conteúdo apontado e logo depois que essa linha é verificada, ele incrementa para pegar o próximo elemento. Incrementam o endereço, não o conteúdo, o endereço, né? O endereço Perfeito. para o qual ele aponta, isso. Para incrementar o conteúdo, eu teria que botar um parênteses aqui, ó. Dereferenciando o ponteiro, incrementando o conteúdo dereferenciado. Mas não é isso que acontece. Se eu colocar parênteses para deixar bem evidente, seria o equivalente a fazer isso aqui. Mas o pós-incremento, lembrando, ele vai ser executado depois que essa linha executar. Eu deixo sem parênteses porque isso aqui é uma linha que eu uso bem frequente, então eu já conheço a funcionalidade dela e ela é bem prática. Ok. Aí vamos lá. Se eu compilar esse código, ele vai falar, olha só, você está usando uma função strlength que foi declarada implicitamente. Então, strlength, quando o compilador está lendo o código e ele chega aqui, esse símbolo ainda não foi definido. Então, eu defini ele aqui embaixo. Então, para ajudar o compilador e falar para ele, olha, quando você encontrar esse símbolo, eu te garanto, pode ficar seguro que esse símbolo já foi definido. Então, eu vou avisar o compilador que esse símbolo vai ser definido tardiamente, criando aqui em cima um protótipo da função.
Então, é exatamente a cópia da primeira linha, né, da linha de declaração da função, com os parâmetros, com um ponto e vírgula no final. Ao invés de abrir chaves, eu boto um ponto e vírgula no final. E na hora que eu compilo, agora ele parou de reclamar, falando que esse símbolo, né, strlen, foi detectado, foi encontrado com sucesso. Né? Ele detectou numa boa. E aí, se eu não tiver definido isso aqui, quem vai reclamar é o ligador. Não vai ser nenhum erro de compilação. Ele vai falar, olha, essa função aqui, ela não foi encontrada, eu não consegui encontrar um executável para ela. O símbolo você me falou que existe, então eu confiei em você, mas eu não encontrei o executável dela. Então eu vou botar só um outro nome, mystrlen, só para não conflitar com o strlen padrão do C. Então olha só, o erro que aconteceu aqui, strlen, não deu erro de sintaxe, tá vendo? Sintaticamente está corretíssimo. O erro que aconteceu aqui foi um erro de linkagem. O Lucas está perguntando, qual o atalho que comenta tudo? Você seleciona e aperta Ctrl Shift C. Comenta e descomenta com o mesmo comando. Então, o erro de linkagem foi o seguinte, depois de compilar, o ligador não achou o símbolo que você definiu aqui. O compilador confiou em você, deu tudo certo, mas o ligador não achou, e aí deu um erro. E aí, para corrigir isso, você tem que, então, definir a função. Na hora que você define a função, os erros desaparecem. Claro, se eu botar o nome correto. Qual era o nome o erro que estava dando, professor? Que você mudou para mystrlen, antes estava dando problema com C? Ele estava achando o símbolo, mesmo sem definir a função, porque strlen é uma função embutida da biblioteca string.h. Entendi. Aí você mudou o nome, né? Eu mudei o nome só para a gente criar uma outra rotina do zero. Beleza. Então é isso, vamos ver ela funcionando. Vamos botar aqui um int 16t, tamanho. Vou rodar. Aí eu vou mostrar alguns mecanismos também para ver essas coisas na memória. A aba Variables é uma aba dinâmica que interpreta o conteúdo dentro do escopo. Então, se eu estiver dentro de um escopo, por exemplo, o escopo definido pela rotina principal, ele vai ler todas as variáveis que estão aqui dentro e vai me mostrar aqui todas as variáveis que ele não cortou fora. Né? Por exemplo, tamanho ainda não existe porque ele ainda não chegou nessa linha de código. Ou então ele cortou fora e não está me mostrando por conta disso. Aí, quando ele escreve numa variável, né, ele vai mostrar que o nome ele escreveu, está aqui, ó, Daniel Café. E o último valor aqui, o 11º, o 12º, né, porque começa em 0, é o 0, a string, o valor do byte nulo. Na hora que eu atribuo o valor à disciplina, então sistemas microprocessados também é preenchido com o mesmo, da mesma forma, e aí está lá o terminador do 26º elemento. Quando eu só executo essa subrotina, ele vai avançando, então o str aponta para, aqui, como é que ele mostra um ponteiro? Ele mostra aqui como str, né, que é um ponteiro para unsigned char, e ele já, como é um ponteiro, para facilitar a nossa vida, ele já dereferencia a primeira entrada, que é o asterisco str. Então você consegue ver o primeiro valor aqui. Na hora que eu executar essa linha, ele pegou o D, né, incrementou o str, então o str foi para a próxima posição de memória, e Daniel, a segunda letra, é o A. Então ele já está me mostrando que ele passou para frente para o A. Então ele vai fazendo isso até, né, completar tudo e terminar com length igual a 11 caracteres. Porque tirando o /0, né, o tamanho da string é 11. E aí ele retorna. A variável tamanho ele cortou fora, por otimização do C, né? Ele viu que não estava usando tamanho para nada, ele cortou. Se eu tentar escrever aqui, ó, variável tamanho, ele vai falar que ele nem achou essa variável. Ele só vai achar essa variável se eu declarar ela como volatile.
Aí, agora sim ele achou a variável tamanho, né? Na hora que eu executar e atribuir o valor a tamanho, deixa eu tirar esse breakpoint aqui, ele atribui o valor do 11, que é o tamanho de Daniel Café. Aí, assim, tem a questão da sintaxe, né? Qual que é o verdadeiro tamanho da string? Contando o terminador de string ou não? Aí depende do que você quer retornar. Se você quer contar o terminador de string, você pode retornar o length mais 1, né? E aí ele vai te retornar o valor 12 no final. Aí é uma questão de qual é o significado de fato do tamanho da string. Aí ele retorna 12, numa boa. Então tá aí a nossa primeira função. Agora eu queria falar sobre a strcopy, uma subrotina que copia duas strings. Essa subrotina que copia duas strings, ela precisa de um parâmetro de entrada que é uma string e um parâmetro de saída que também é uma string. Então vamos escrever ela aqui. strcpi recebe como parâmetro de entrada uma string de entrada, strin, e aí eu posso escrever ela colocando como parâmetro de saída uma string, né, um ponteiro para uma string, que seria a string que foi efetivamente copiada. O problema disso aqui é que eu vou ter que criar do zero uma região de memória que vai guardar uma nova string. E em C, toda vez que você cria um escopo e o escopo acaba, ele dispensa aquela região de memória que foi criada aqui dentro. Outra coisa, outro problema daqui, eu não sei qual é o tamanho da string que entrou, então eu não sei quanto de espaço na memória que eu vou precisar reservar para essa string. Então isso aqui é um problema. Se eu criasse uma string padrão para me resguardar, eu faria um char str com, sei lá, 100 caracteres. Mas se a string que eu quero copiar é apenas uma string de 10 caracteres, eu estou gastando memória à toa. Então isso aqui é um segundo problema. Por conta disso, a gente não deixa que as subrotinas elas aloquem memória, né? As funcionalidades de alocação de memória em C, aqui especialmente para sistemas embarcados, não existe como fazer alocação dinâmica de memória. Quer dizer, até tem o malloc e o calloc, mas para o microcontrolador, né, aí você tem que criar uma região de memória que é específica para gerenciamento de objetos dinâmicos. Em microcontroladores, a gente considera que isso aí não existe, que toda alocação de memória ela é feita estaticamente. A alocação de memória dinâmica ela só é feita com um sistema operacional por trás, que aí você pede para o sistema operacional me dá aí, sei lá, tantos bytes de memória. Aí o sistema operacional, como ele gerencia as memórias, né, as diferentes páginas da memória, etc., ele vai lá, reserva espaço para a memória e te retorna um ponteiro para aquela região. Então é diferente, né, da execução de um sistema embarcado muito simples, onde você tem acesso completo e total à memória inteira. Então a gente não vai reservar memória dentro de uma função. A gente vai deixar que o usuário faça isso. Então é interessante passar como parâmetro aqui um outro ponteiro para uma string de saída. E olha que curioso, né? Eu estou usando como parâmetro de entrada um valor que tem significado de uma string de saída. No padrão do C, as bibliotecas padrões de C, geralmente usa-se a mesma representação de uma atribuição. Então, por exemplo, se eu boto aqui destino igual a fonte. Essa declaração, né, como eu botei o destino para onde eu vou escrever na esquerda, geralmente a declaração dos parâmetros de entrada também é feito seguindo essa mesma lógica. Então, se vocês forem ver na biblioteca padrão, o str_out é a primeira coisa que se declara. É como se você estivesse lendo essa chamada de função como se fosse uma atribuição. Então, você começa pelo destino e depois os parâmetros de entrada. Então, primeiro saída e depois as entradas. Agora, olha só. Para copiar uma string para outra, né, para copiar o conteúdo de uma string para outra, eu não tenho outro jeito a não ser copiar um elemento por elemento, porque eu tenho duas regiões de memória e eu vou, então,
copiar todos os elementos dessa região de memória para a outra. Então, eu vou fazer o while, usar a mesma condição, né, enquanto eu tiver alguma coisa na minha string de entrada, ou seja, enquanto o caractere da minha string de entrada for diferente de 0, eu vou pegar a str_out e vou atribuir a ela o elemento de str_in. Só que eu não posso fazer dessa forma. Dessa forma, eu estou atribuindo a um ponteiro um outro ponteiro. Então, eu estou colocando o endereço desse ponteiro aqui dentro. O que eu quero fazer é colocar o elemento apontado por esse endereço. Então, para dereferenciar esse ponteiro, eu vou usar o asterisco. Então, eu uso o asterisco nessa string, estou recuperando o caractere de dentro dela. Só que da mesma forma que eu não poderia usar, né, sem o asterisco do lado direito da expressão, também não posso fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Aqui, para representar que eu quero escrever dentro do endereço apontado por str_out, eu também tenho que usar o asterisco. Aí, em uma linha só, eu já posso indicar que na próxima iteração eu quero avançar para o próximo elemento das duas strings. Né? As duas strings vão andar junto, lado a lado, tunk, 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 até encontrar o caractere 0. E aí, quando eu encontrar o caractere 0, né, essa condição aqui, ela vai ser falsa novamente, né, seguindo a mesma pergunta lá do José, não, acho que Alberto, eu não lembro quem foi que perguntou, mas qualquer valor diferente de 0, né, a letra D, a letra A, tudo isso tem significado de verdadeiro para o C, né, que são os bytes 0x41, 0x61 e etc. Porque é um valor diferente de 0. Quando eu terminar esse loop e eu achar o byte 0, eu posso fazer uma última cópia ou simplesmente atribuir ao valor de str_out mais 1, né, o caractere 0. O caractere 0 não, o byte de valor 0, desculpa. O caractere 0 é outra coisa. O caractere 0 é o byte 0x30. Professor, mas não teria que ter o barra invertida não, contra barra 0, para indicar o fim de uma string? Boa pergunta. Então, o 0 é o número 0, né? É o byte 0. Eu gosto de escrever dessa forma para indicar que, de fato, o número 0 é o terminador de string. Você pode, de fato, também usar o caractere especial barra 0. Só que o caractere especial barra 0, ele também tem o significado de 0. Perfeito. Então funciona os dois jeitos. Funciona dos dois jeitos. O Pedro está perguntando, professor, não teria que ser while str_in mais? Eu botei Pedro, eu coloquei o incremento da string de entrada aqui na própria atribuição das duas strings. Por isso que eu não coloquei aqui em cima. De fato, poderia ser, né? Poderia colocar ela aqui e evitar aqui, mas para botar numa linha só, eu botei as duas aqui. Mas ainda assim para quando ele voltar? Porque a condição de parada era se não conseguisse mais incrementar, né? Não, se ele encontrar um 0. Encontrar um 0 dentro da string. Aí, olha só, esse asterisco str_in, né, ele está dereferenciando o conteúdo da string de entrada, então ele está tirando os caracteres de entrada. Então, se ele estiver lendo meu nome, Daniel Café, na hora que ele terminar o o próximo byte que ele vai encontrar vai ser o byte de valor 0. Quando ele chegar no byte de valor 0, essa condição vai ser falsa, e ele não vai avaliar essa linha de baixo. Quando essa condição for falsa, ele vai sair, e os dois ponteiros ainda vão estar apontando para o do Daniel Café, o último do meu nome. E aí, para escrever mais um caractere, porque eu tenho que terminar esse caractere com um terminador, eu escrevo na posição imediatamente à frente o valor 0. Entendi. Aí, o Danilo está perguntando, por que str_out mais 1 e não str_out, né, sem o mais 1 aqui? O str_out mais 1 é justamente porque a condição de parada faz com que o meu incremento, que vem logo em seguida, não aconteça para o último caractere. Então, eu fico apontando para o mas eu preciso, então, escrever o 0 numa posição imediatamente depois do Vamos ver isso rodando para esclarecer todas essas dúvidas.
Então, vou compilar. O que está faltando aqui? Eu preciso declarar essa função, o protótipo dela aqui dentro. Né? Então, boto um ponto e vírgula ali. E vou fazer um teste. Vou copiar. É uma void, né? Eu vou chamar ela de my, da mesma forma que eu fiz com o anterior, myStringCPY. E vou chamar ela aqui, myStringCPY. Gente, olha só, se vocês quiserem usar, tem a funcionalidade de completar automaticamente do Code Composer. Quando eu escrevo my e seguro o Ctrl e aperto espaço uma vez, ele completa automaticamente com símbolos que já foram criados. Aí você pode selecionar, por exemplo, eu quero o string copy ou string length. Então, dou Enter, e aí ele já me posiciona na posição para escrever o próximo valor, que é o parâmetro de entrada. Então, qual que é a string de saída? Eu quero copiar, sei lá, o nome para disciplina. Então, eu vou usar disciplina como parâmetro de saída, e o parâmetro de entrada, então, é o nome. Então, seria como eu estivesse fazendo, né, disciplina igual a nome. Eu estou atribuindo a string nome para a string disciplina. A string disciplina, por que eu estou fazendo isso? Porque a string disciplina ela tem espaço suficiente para acomodar a string nome. Eu tenho 12 caracteres aqui, e aqui eu tenho 26. Então, cabe o meu nome dentro dessa string. E a gente vai ver que ele não vai apagar o resto, né? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos ver o que acontece logo depois dessa rotina aqui. Então, em vez do return 0, eu vou travar ela com o while 1. Vou falar que essa rotina não retorna nada, para não dar warning de compilação, e vamos testar. Pode falar, Lucas. Eu entendi essa parte da linha 22. Você está passando o disciplina para o nome? Não, é o contrário, né? Como a gente usou a convenção de saída na esquerda e entrada na direita, é como se fosse, como se você estivesse lendo isso aqui como uma atribuição. Né? Eu quero colocar o nome dentro de disciplina. Perfeito. Tem que ler dessa forma. Eu sei que é confuso, né? Seria mais interessante se você estivesse fazendo a sua biblioteca, né? Porque a gente acabou acostumando com o assembly do MSP, onde o destino é na direita. Mas o padrão do C é usar o destino na esquerda. Mas iria alterar se eu colocasse, se já delimitasse como sendo o contrário? Você pode fazer o que você quiser, né? Sendo você o escritor desta rotina, você pode botar a ordem que você quiser para os parâmetros de entrada. Eu só estou ensinando aqui o que vocês vão ver muito frequente quando vocês forem usar as bibliotecas padrão de C. Na verdade, eu só estou escrevendo dessa forma porque eu sei que vocês vão encontrar esse formato recorrentemente, então já é bom acostumando, Sim, porque eu sei que não é intuitivo. Realmente. Tinha alguma outra pergunta que o pessoal queria fazer? Em relação ao void, por que colocou o void antes do main e antes da função? O void. O que é o void? Tá. Void é a palavra em inglês para vazio, né? Vazio em C, na verdade, significa nada. Ele não retorna nada. Espera aí, o meu headphone está acabando a bateria. Eu vou trocar de headphone aqui rapidinho. Então, o void indica que essa subrotina não retorna nada. Então, ele não precisa se preocupar com o valor de retorno na hora que ele sair da subrotina. Eu vou fazer uma modificação nessa string copy para terminar a aula, só para mostrar que a gente pode usar o valor de retorno para retornar valores de erro. E aí, o que eu fiz? O void, na chamada da subrotina como parâmetro de entrada, você pode substituir por nada, tá? Parênteses vazio significa também uma função que não tem parâmetros de entradas. Escrever void ou não aqui dentro é a mesma coisa. Mas o void, como a sintaxe exige um parâmetro de retorno, né, pelo menos um nome aqui nessa posição das funções, coloca-se void para indicar que ela não tem retorno. A main, por padrão, ela retorna um inteiro. Isso é muito comum quando você está trabalhando num sistema operacional, você executa lá no terminal a sua função, o seu programa, e aí ela retorna, né, o programa retorna o inteiro, indicando que se ele teve sucesso ou não, ele vai retornar um número. E isso é um inteiro, é por isso que é um int, geralmente. Mas em sistemas embarcados, eu nunca vou ver essa função retornar, ela sempre
em sistemas embarcados no microcontrolador, a princípio, o programa é feito para entrar em loop infinito. Então, eu tradicionalmente altero isso aqui para void e coloco uma trava no final para ele não retornar nunca, para eu poder depurar, né, o código e ter certeza que esse código não vai sair do escopo. Entendido, obrigado. Então vamos testar o strcopy, vou mostrar aqui ele funcionando. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui em variáveis, que elas já estão criadas para mim. Deixa assim mesmo. Então vamos rodar ela. Quando eu inicializo esses dois, percebeu que quando eu cliquei demorou um tempinho para executar? É porque, na verdade, a execução desse código aqui exige uma inicialização dessas duas strings. Esse nome aqui que está na memória, ele vai ser inicializado e colocado nessa posição de memória aqui. Por isso que quando eu inicializei, não sei se vocês viram, posso mostrar de novo, mas os valores dessas strings eram aleatórios no começo e depois elas assumiram esses valores. Então, está aqui, ó, sistemas microprocessados, e aí eu vou colocar nessa string aqui a string Daniel. Então, na hora que eu rodar essa string copy, olha o que aconteceu. Daniel, café, foi escrito, e aí teve um C e depois o 0. Então, tem alguma coisa errada na minha subrotina. Vamos ver o que aconteceu aqui. Depois da última atribuição, eu fiz o pós-incremento. Então, depois da atribuição do E, eu já tinha ido para a posição correta. Então, o Danilo, na verdade, tinha razão, né, Danilo? Você acertou aí em cheio. Eu não preciso do mais um aqui, porque eu já fiz o incremento logo antes. Então, vamos recompilar para corrigir isso aqui. Mas mesmo assim, não teria que colocar entre parênteses, no final ali, asterisco, entre parênteses, str_out, para acessar o... Pode colocar. Visualmente fica bem evidente, né? O uso do parênteses é bastante recomendado para quem está começando a programar. Eu, como já estou bem acostumado, né, com a linguagem, eu acabo não colocando por vício de linguagem, mas, de fato, você pode colocar o parênteses, mas ele não é obrigatório, tá? Colocar o parênteses. O parênteses aqui seria para indicar que, de fato, isso aqui, por exemplo, quando você bota um mais 0 aqui, um mais um número aqui, isso aqui está indicando que eu estou fazendo uma soma de um elemento dentro do ponteiro. Mas como não estava fazendo nada... Mas como não estava fazendo nada, eu poderia tirar o parênteses, porque se eu colocasse um mais um aqui, né, esse operando aqui, ele ia pegar somente o str_out e o mais um ia somar com o conteúdo apontado pelo ponteiro. E aí, para não ficar confuso, usa-se parênteses. Fechou. Então, realmente é mais o estilo de código, o meu estilo é mais esse, mais desleixado mesmo, mas para quem está começando, eu recomendo usar parênteses mesmo. Mas isso aqui é bem rápido, tá? Quando você percebe que a função não está funcionando do jeito que você espera, você começa a botar parênteses em tudo, e aí viu que funciona, aí você depois começa a relaxar e vai tirando os parênteses para ficar um código mais curtinho. Então, fazendo essa correção, eu vou compilar novamente, carregar o binário. No meu, eu já cliquei para ele carregar automaticamente toda vez que ele vê. Então, olha só, disciplina está com os valores bem aleatórios aqui, ó. Quando eu executo a linha que inicializa, né, a disciplina, é só então que ele primeiro completa ela com sistemas microprocessados. Aí depois eu faço a cópia, aí a cópia troca a primeira parte inicial para Daniel, café e termina com /0 aqui. E curiosamente, ó, eu não modifiquei nada mais dessa string, o resto está aqui. Mas tudo bem, porque esse tipo de dado, né, ele não tem um cabeçalho, igual a gente fazia lá em assembly para vetores, né, com o tamanho do vetor e depois os elementos do vetor. Esse tipo de dado aqui é um dado que tem um rodapé. Então, eu vou lendo o tipo de dado, quando eu chegar no final, eu tenho um marcador de final. Eu sei que depois daquilo lá é lixo na memória, eu posso reaproveitar esse resto aqui. Então, de fato, a string pode também aumentar e diminuir de tamanho com o marcador /0 aqui no meio dela. Se eu chamar strlen de novo, né, nessa string aqui, nessa nova string, ele vai me dar o valor de 12 caracteres
e não os 26 que eu tinha criado inicialmente. Então é isso. Para terminar a aula, eu queria mostrar como a gente faz para aproveitar os parâmetros de retorno quando a gente tem uma rotina que a gente sabe que pode dar erro, né? E aí, ó, eu vou usar o parâmetro de retorno de strcop como um indicador de erro ou de sucesso. Então, eu vou retornar um int 8t, ou só um int, tá? Pode ser um int, né? Depende da quantidade de parâmetros que você for retornar. Então, retornar valores de 8 bits ou de 16 bits, o custo para o microcontrolador é exatamente o mesmo, porque é o custo de um registrador. Mas se você estiver ocupando valores na memória, é sempre preferível usar o menor tamanho possível, né, que compacte as suas informações. Então, para essa rotina, eu posso falar o seguinte. Eu posso retornar, sei lá, 2 tipos de erro. String vazia, vai ser o erro que eu vou retornar 1. String muito longa, e aí muito longa vai ser maior do que 50 chars, por exemplo. Que aí não vai, por exemplo, se tiver uma string mal formada, sem o /0 no final, sem o byte 0, ele não vai ficar procurando indefinidamente um /0, né? Ele tem vamos dizer assim, um caractere de final. Ele só copia até 50 caracteres, para não travar o processador nessa função. Então, esse aqui vai ser o erro 2. Né? E se for sucesso, né, se essa rotina terminar com sucesso, 0. Por que eu escolho retornar 0, que é justamente o significado de falso para uma rotina que deu sucesso, né, que retornou com sucesso, que conseguiu concluir a sua operação com sucesso? É porque muitas vezes o sucesso só pode ser só tem uma forma de concluir aquela função com sucesso, mas erros podem ter vários. Então é muito comum você usar o 0 como retorno de sucesso e outros números para retorno de erro. Tem gente que usa número negativo para um erro e número positivo para algum valor que tem algum significado. Então usa-se um int. No meu caso aqui, eu estou usando unsigned int, né, porque eu não estou usando valores negativos para erro. strlength, por exemplo, se eu tivesse vários códigos de erro, eu poderia usar como tipo de retorno um int, em vez de um int, que aí os valores positivos, retorno positivo, significa sucesso. E o retorno negativo significa um erro. E o retorno negativo seria o código do erro que eu estou retornando. Então, isso é muito comum. Eu poderia fazer isso, né? Então, nessa rotina aqui, vamos fazer isso. Vamos retornar 2 erros diferentes. Então, vamos fazer o seguinte. Toda vez que eu copiar uma string, eu vou decrementar, vou criar aqui um valor padrão. Como só tenho 50, eu vou criar um byte de max chars, que vai ser 50. Então, se eu chegar no valor máximo, né, toda vez que eu copiar uma string, eu vou então decrementar o max chars. Se o max chars chegar em 0, if max chars, né, se isso aqui chegar em 0, então se isso aqui for igual a 0, como eu já copiei, agora eu vou usar um pré-decremento, tá? Para decrementar antes de realizar a comparação. Porque eu acabei de copiar um caractere, então eu decremento 1. E aí comparo se chegou em 0. Se chegou em 0, eu quero sair do loop. Então eu vou usar um break. O break é uma palavra especial para romper, para quebrar, como o próprio nome indica, um loop, para sair do loop. O break faz ele literalmente sair do escopo imediatamente dentro do loop while, né, ou dentro do loop for. Existe um outro mecanismo para saltar um loop, é o continue. O continue, quando ele encontra um continue, por exemplo, se eu tiver mais coisas escritas aqui embaixo, quando ele encontrar um continue, ele vai pular a iteração atual e vai passar para a próxima.
Então, isso é muito útil em loop for, né? Que você está iterando e aí, eventualmente, um número ou outro você quer pular. Mas no nosso caso aqui, não. Eu quero, se eu cheguei no 0, eu quero interromper esse loop e sair. Então, vou usar o break. E aí é o seguinte, eu vou fazer if, né? Se max chars for positivo, se for diferente de 0, se eu terminei esse loop e max chars é positivo, então eu retorno com sucesso. Eu escrevo o terminador de string 0, né? Outra forma de fazer isso mais eficiente, né? Já que eu quero fazer uma última iteração, talvez seja interessante eu trocar esse loop aqui por um loop... Não, depois eu falo sobre isso. Deixa dessa forma. Então, se o maxchar for positivo, eu escrevo o terminador de string e retorno 0, indicando que ela terminou com sucesso. Caso contrário, eu vou... como é que é? Eu vou retornar 2. Então, return 2. Se maxchars for igual a 0, esse if, essa condição vai ser falsa. 0 é falso, lembra? Então, ele vai para o else e vai retornar 0. Não, retorna 2, desculpa. Retorna 2, que é o código de erro, indicando que a string está muito longa. E aí falta a string vazia, né, que é quando o primeiro caractere encontrado é o 0. Então, eu faço essa verificação logo no início. If str in. Se o primeiro caractere, né, então se já dereferencio o primeiro caractere aqui. Se isso aqui for igual a 0, então se isso aqui for igual a 0, eu retorno 1, indicando que teve um erro de uma string vazia. Então agora é uma rotina muito mais robusta, que leva em consideração o tamanho máximo de uma string, que leva em consideração uma string vazia, né, para retornar mais rápido. E ele nem realiza a cópia, no caso de uma string vazia. E é isso. Então, é uma forma de aproveitar o código de retorno, né? E aí eu vou usar isso aqui, né? Por exemplo, eu posso fazer uma cópia de strings. Se essa rotina aqui ela terminou com sucesso, ela vai retornar um valor diferente, ela vai me retornar 0. Então é muito comum eu botar assim, ó, if não myString, ou seja, indicando que se ela retornar 0, eu quero inverter o valor lógico para verdadeiro, né? Então 0 é falso, eu inverto para dar verdadeiro. Então se essa rotina ela rodou e deu sucesso, eu executo alguma coisa. Mas é muito mais comum você executar alguma coisa quando dá erro. Então eu tiro essa exclamação para mostrar, olha, se esse valor for positivo, eu vou rodar uma rotina de erro aqui. Erro, sei lá, erro 3. Rotina de erro qualquer. Eu ainda não escrevi ela, mas ela retorna uma rotina de erro. Caso contrário, ele passa em diante e nem roda essa rotina de erro. Então isso aqui é quase como se fosse um try pass, né? Das outras linguagens de mais alto nível. Vocês entenderam esse mecanismo de retorno de código de erro? Sim, fica bem mais completo o programa, né, professor? Fica mais robusto, né? Sim. É mais difícil de entender, mas é mais robusto, sem dúvida. Dúvidas aí para a gente terminar? Já são quase 6 horas. Professor, só uma coisa para ficar bem claro mesmo. No str++ que você incrementa, quando ele está com ponteiro, ele pega o conteúdo e incrementa o endereço ou incrementa o conteúdo? Nesse caso aqui, sem parênteses, ele incrementa o endereço, né? Ele incrementa o ponteiro. Para você incrementar o conteúdo do ponteiro, aí você tem que usar parênteses. De fato, a sua pergunta ela tem muita razão, porque essa aqui não é a sintaxe que eu quero, né? Não é a semântica que eu quero dar nessa linha aqui. Na verdade, a semântica que eu quero dar é while str e logo em seguida str++, né? Acho que ficaria até mais claro se fizesse dessa forma. Mas como eu gosto de escrever código compacto,
e isso aqui é bastante comum de fazer, eu gosto de colocar o mais aqui, porque o mais ele tem prioridade em relação ao operador asterisco. Ele vem primeiro. Então, se fosse para colocar parênteses, a semântica que está implícita aqui é essa. Tá? Então, eu vou dereferenciar o str++. Só que lembra, str++, o mais é executado depois dessa linha. Então, o incremento só vai acontecer depois que essa condição for verificada. Então, mesmo colocando parênteses aqui, eu sei que o incremento só vai acontecer depois. A comparação vem antes, né? A comparação vem antes. Para ver se é verdadeiro, para entrar no loop. Isso. Se tiver muito confuso, gente, não escreve assim não, tá? Para quem está começando, é bom botar uma coisa por vez. Então, str++ bota aqui depois. Ou uma forma equivalente, str mais igual a 1. Ou str recebe str mais 1. Né? O que for mais claro para você, use, tá? Eu conheço todas, eu uso todas. Eu gosto do str++, mas vocês podem usar todas elas. O Divino está perguntando, é possível utilizar uma subrotina feita em assembly num código C e ou vice-versa? Dá sim, Divino. Essa é uma forma de misturar, né, código assembly com C. Você pode fazer isso só exportando um símbolo de assembly, e aí você pode chamar ele em C, falando que o símbolo está definido em um outro arquivo, com extern. Mas uma outra forma também de chamar código em assembly é usando a função embutida ASM. Tá? E aí você escreve um código assembly aqui, né? Sei lá, move R13 para R14. Isso funciona também. Mas isso aqui eu uso em disciplinas avançadas, como sistemas operacionais embarcados, mas para o nosso curso não vai precisar misturar C com assembly. O Caio está perguntando, tem como modificar um registrador usando C? Não, não tem, Caio. Em C, puro C, não tem como a gente ver os registradores, não tem como acessar os registradores. A gente só cria variáveis, mas a gente não sabe, a princípio, onde essas variáveis vão ser colocadas. É tarefa do compilador atribuir posições de memória ou registradores para as variáveis que a gente vai usar. Então, cada compilador faz a sua escolha. Se eu compilar o código com o compilador da Texas, o compilador da Texas vai escolher um registrador. Se eu compilar com o GCC, ele vai escolher outro registrador, ou vai escolher a memória, e cada compilador faz a sua escolha. E a verdade eu não quero nem saber, né, onde que o compilador coloca essa variável. Eu quero trabalhar num nível de abstração mais elevado, eu quero trabalhar naquilo com o significado de um objeto, né, de uma variável, e não de um registrador. Tinha pergunta na prova. Ou na prova não, no testinho. Pessoal, falando em testinho, eu consultei lá os monitores e, na verdade, a gente já tinha corrigido o teste 3, mas deu algum bug na primeira questão lá, que toda vez que eu atribuo o valor do resultado da nota, para alguns alunos ele salva, para outros ele não está salvando. Então, eu não sei o que está acontecendo, aquele tipo de questão não funcionou no formulário, e foi por isso que vocês não receberam a nota ainda do teste 3. Mas ele já foi corrigido, mas por algum bug ali da ferramenta, ele não salvou a pontuação correta daquela primeira questão. Então, por isso que a gente não liberou a nota para vocês. Eu vou ter que fazer uma planilha e depois passar limpo direto no Teams aqui. O Leonardo está perguntando, pode acessar o conteúdo do registrador? Não pode acessar, não dá para ver, né? Você não consegue acessar especificamente, eu quero acessar o registrador R10, eu quero ler o R10, eu quero escrever no R10. Não tem como, né? Porque você só tem acesso a variáveis aqui. Só se você escrever um código em assembly e chamar o código assembly a partir do C. Isso a gente vai fazer lá no final desse módulo 2, quando a gente for ver interrupções. Mas em C não tem como. Beleza, pessoal, já extrapolei aqui um pouco o horário, eu vou parar a gravação por agora.